Hoje no nosso treinamento a gente vai aprender sobre o módulo de produção. Então, para isso, aqui dentro do seu Hold, você vai vir aqui no menu principal e vai encontrar aqui produção. Clicando aqui em produção, vocês vão ver que a gente tem 4 tópicos: acompanhamento, jobs, terminal de produção e gerenciamento e planejamento. Então, nesse treinamento eu já vou mostrar como vocês vão começar a utilizar a produção da melhor forma, tá? O que vocês vão mais utilizar aqui, primeiramente, vai ser o Jobs. Assim como a gente viu no CRM, você também tem um modo de visualização aqui em Pipeline ou aqui em lista, tá? É muito legal que seja em Pipeline, porque você tem um acompanhamento ali das etapas do que está acontecendo. Como padrão dentro da base, já vem essas etapas: revisão comercial, aprovação financeira, programação, entre outras aqui, até entrega. E também, como o CRM, essas etapas são altamente personalizáveis, tá? Então, você vai trazer a realidade da sua empresa, de como acontece ali desde o início da produção, né? Desde a aprovação financeira até a entrega desse produto. Aqui, então, a gente tem um campo de filtro, aqui o modo de visualização, como eu já mostrei para vocês. Aqui a gente tem também as etapas, tá? Como assim? Aqui na etapa completa, é esse modo que a gente está aqui visualizando, tá? Onde ele envolve a produção completa, desde a cobrança ali da revisão comercial até a entrega. Aqui também eu tenho um modo de visualização de cobrança, onde ele me mostra o que não está faturado, o que está aguardando aprovação, pago, aguardando pagamento, contas a receber geradas, pagamento atrasado e não gera faturamento. Outro modo de visualização aqui é o de nota fiscal, aguardando pré-faturamento, não enviado e enviada. Vou deixar aqui em produção completa. Aqui também a gente pode ter a visualização do que está em aberto, o que está excluído, finalizado, de todos juntos, e também eu posso aqui filtrar pela data de criação ou a necessidade da entrega. Para você personalizar aqui esse campo, você pode vir aqui em ajustes, produção, e aqui ó, a gente já tem um nomezinho que a gente acabou de ver, que é produção completa. Eu clicando aqui em produção completa, já tenho exatamente as etapas que eu tinha ali anteriormente, certo? Então, vocês podem ver que o nome é personalizável, o nome das etapas também é personalizável, e você vai fazendo conforme é na sua empresa. Aqui do lado eu tenho também o tipo. Aqui eu tenho revisão comercial. Esses tipos aqui de revisão comercial, aprovação financeira, são tipos que não são produtivos, que são diferentes desse aqui, ó, impressão, produção, expedição, que são etapas produtivas, tá? Clicando aqui embaixo, você consegue visualizar todos os tipos que a gente tem aqui dentro da produção, ok? E aqui eu tenho quem tem permissão para fazer ali a troca entre os setores, tá? Nesse caso aqui, tá o meu usuário, mas você pode ali deixar quem tem a permissão para fazer essa troca. Aqui a cor apenas para você personalizar. Ana, antes ali na minha programação, eu tenho uma etapa de visita técnica para eu olhar como é que vai acontecer. Perfeito, então. Vem aqui nesse maisinho, coloca aqui visita técnica. Diz o tipo dele, tá? Vou colocar aqui como programação. E eu vou aqui selecionar quem é que vai fazer aquela mudança, tá? Seleciono aqui alguma cor. E olha que legal, eu posso adaptar também, subir aqui para dizer quando que acontece essa minha etapa de visita técnica. Basta clicar no mouse, segurar e arrastar. Da mesma forma que eu fiz com a visita técnica, eu posso personalizar aqui qualquer um para qualquer etapa, tá? Eu posso modificar a ordem com que elas vão acontecer. Depois que você fez aqui qualquer alteração, você vai salvar. Vindo aqui em produção e jobs novamente, a gente já tem aqui então a nossa nova etapa, que é a visita técnica. Então vamos lá. Para que uma ordem de serviço chegue aqui para a gente, antes ela tem que ser um orçamento, né? Então vamos vir aqui em CRM, painel de negociação. Vamos trazer aqui então um item, por exemplo, de adesivo branco impresso. Vou avançar. Vou trazer aqui também um novo item que vai ser um banner. Vou avançar, colocar aqui também 10 unidades e avançar novamente. Então, esse aqui é o nosso orçamento, tá? Vou até vir aqui em acompanhamento e também anexar aqui pra gente a imagem do nosso trabalho. Anexei aqui e vou o quê? Dar ganho no meu orçamento. Vindo aqui então em produção e jobs, eu já tenho aqui então a nossa ordem de serviço. E um detalhe legal, tá?
aqui a gente tem o número da nossa ordem de serviço. Essa ordem de serviço, né, essa ordem de jobs, ela não vai ser o mesmo número do teu orçamento, porque tu pode gerar ali 50 orçamentos e aprovar só 30, por exemplo, tá? Então, não vai ser o mesmo número, ok? Mas o resto das informações você vai ter igual. Cliente, o nome do trabalho e tudo mais, tá? Aqui, então, ele chega pra gente na etapa de revisão comercial, tá? Aqui é onde o teu gerente ali de produção vai chegar e verificar se os itens que foram passados pelo comercial tá correto, se todo o adesivo tá mapeado corretamente, o banner também, se todas as informações para que ocorra a produção desse produto esteja ok aqui nessa ordem de serviço. Vindo aqui, ó, ele tem os itens. Ele pode expandir aqui também, verificar como é que tá aqui toda a descrição desses itens. Pode vir aqui também informações gerais, e aqui ele tem informações, por exemplo, como condição de pagamento, detalhes especiais se tiver, e também até a imagem do serviço. Aqui em produção, item por item, ele pode vir aqui expandir e ter acesso aos processos que foram mapeados. E também o tempo que foi mapeado no orçamento para cada processo desse. Clicando aqui nessa opçãozinha, ele pode dar uma olhadinha em como é que ficou aqui visualmente alocado aqui essa produtividade, tá? E aqui no nosso raiozinho, ele pode mudar a ordem que ocorre aqui esse processo, fazendo aqui então essa mudança, tá? Só que nesse caso tá correto que primeiro vem a impressão e depois o refile. Aqui embaixo, então, ele tem acesso às matérias-primas desse produto, tudo certinho, e também a quantidade que foi prevista para fazer esses adesivos. Da mesma forma aqui, ó, no nosso banner lona, ele também consegue visualizar todos os processos, fazer a mudança ali da ordem também, e verificar como é que está aqui visualmente a alocação para cada um. Tudo ok? Então ele pode até salvar esse roteiro. Aqui em faturamento, ele também tem um resumo aqui de como é que está aqui o pagamento desse serviço. Tem o valor total dessa venda, temos aqui o valor em aberto, o valor que foi pago. Aqui em acompanhamento, esse aqui é muito legal porque a gente vê aqui também visualmente em que etapa está cada item do nosso orçamento, tá? Vocês vão ver, ó, que tá igual ali as etapas que a gente viu ali no nosso pipeline, só que agora trazendo o produto. Conforme a gente vai avançando, essas etapas aqui também vão mudando, tá? O que ele tá mostrando aqui? Que esse item de adesivo, ele tá aqui ainda em revisão comercial e o próximo vai ser a aprovação financeira. Voltando aqui no nosso Jobs, nosso produto revisado, então, ele vai para a aprovação financeira. Aqui em aprovação financeira, eu posso vir aqui nesse raiozinho aqui, sempre que tiver um raiozinho é para ação, tá? Clicar aqui nessa ação e escolher qual vai ser a opção de pagamento. A primeira opção é pré-faturamento, tá? Gerar pré-faturamento. Aqui já é para aquele produto que vai ter nota fiscal, certo? Então, tendo nota fiscal, você vai escolher essa opção de gerar pré-faturamento e aí você vai continuar todo o processo de nota fiscal. Eu também tenho a opção de que não gera faturamento. Aqui é para quando é algum produto interno, por exemplo, você vai fazer as placas de sinalização da sua empresa, vai ter um brinde para sua equipe ou para um parceiro, tá? Então, ali você pode clicar em não gera faturamento para que não mexa no financeiro, mas que tenha ali o controle da sua produção. E aqui a gente tem gerar financeiro, que é quando eu vou sim ter meu financeiro, porém não tenho nota. Então, se eu clicar aqui, ele já abre para a gente essa telinha de gerar financeiro. Ele vem aqui com o valor que foi mandado ali pelo comercial e também com a forma de pagamento que o comercial mapeou para a gente, tá? Mas, digamos aqui que o comercial deveria ter mandado em boleto, mas mandou por Pix, tá? Aqui, então, em opção de pagamento, você consegue vir aqui e dizer que, na verdade, serão 4 vezes no boleto. Isso não é ideal que ocorra porque um boleto, né, ele vai gerar ali para você algumas taxas sobre impostos. Então, isso tem que ser mapeado muito corretamente dentro do seu comercial, para que chegue aqui na produção tudo certinho.
Mas se ocorrer, você tem sim como mudar isso na hora de gerar o financeiro. Aqui então, como eu disse que vai ocorrer em 4 vezes no boleto, ele trouxe aqui para mim as 4 parcelas, a data que será feito esse pagamento, né, esse vencimento. Também posso vir aqui e alterar, e aqui o valor que ficou cada parcela. Eu também posso editar cada parcela dessa, ok? Agora eu vou então lançar esse financeiro. Financeiro lançado, ó, se você quiser conferir, vem aqui em contas a receber, coloca aqui no filtro que vai ter então aqui, ó, por exemplo, do próximo mês, e já tem aqui então nosso trabalho, ó, a parcela de 465. Voltando aqui em produção, em jobs, abrindo aqui o nosso trabalho, clicando 2 vezes nele, vindo em faturamento, eu tenho aqui que o valor total desse trabalho, ele tá aqui como 1.822 e eu ainda tô com 1.822,40 em aberto, tá? E nada foi pago ainda. Olha só, se a gente for lá no financeiro e informar que houve um pagamento, vamos aqui no contas a receber, próximo mês, vou dizer aqui que essa parcela aqui, ela foi paga, vou liquidar ela. Olha aqui o que acontece no nosso resumo financeiro aqui dentro da nossa ordem de serviço em faturamento. Ele informa o valor total, o valor que está em aberto e também qual o valor que já foi pago. Aqui eu tenho, ó, todas as contas a receber que foram gerados. E da mesma forma que a gente teve a geração do contas a receber, a gente também tem contas a pagar caso, por exemplo, você tenha comissionado naquela venda. Vamos voltar aqui então no nosso Jobs. E aqui então a aprovação financeira feita, a gente vem aqui e se tiver, a gente deixa na etapa, então, de visita técnica. Vocês vão ver que ao longo que eu vou trocando, o valor aqui do que eu tenho em cada etapa, ele vai trocando também. Então, quando aqui tiver bastante ordem de serviço, você vai saber o valor que está em cada etapa também, tá? E a quantidade de jobs que vocês vão ter. Outra forma que eu tenho aqui de controlar, por exemplo, é vindo aqui no meu terminal de produção. Essa etapa aqui, eu tenho justamente para o meu operador, ou seja, quem está ali no chão de fábrica fazendo esse processo, ter um controle do que ele está fazendo, o que está previsto para ele fazer, o que ele já finalizou, ok? Então, ele olhando aqui essa etapa, ele já sabe que em breve tem 2 horas e 23 minutos mapeados aqui de processo em um job apenas, tá? E aqui em cima, ele inclusive consegue filtrar pela data, pelos acabamentos, pela matéria-prima, pelo processo também. Por exemplo, aqui, vamos deixar aqui só o que vai acontecer aqui no meu processo de produção. Então, na minha produção vai acontecer refile, suporte, ilhós para banner e também o meu refile aqui do meu banner em lona, tá? Então, aqui eu consigo separar ali pelo setor quais são os processos que tem que fazer. Vou marcar aqui todos novamente, vou clicar em filtrar e volta para mim todos os processos. Aqui do lado eu tenho responsável, tá? Nesse caso aqui eu tô só com a minha operadora Natália. E aqui eu tenho também, se eu quero ver só o que está em breve, só o que está produzindo, só o finalizado, enfim, filtro da maneira que eu preciso visualizar. Aqui em cima eu tenho um resumo de quantas horas eu tenho para esse processo, quantos estão aqui sendo realizados, quantos que estão em atrasos e quantos estão finalizados. Essa parte aqui, ó, arte final, impressão, produção e expedição, se você entrar dentro de algum processo, vocês vão ver que lá tem um campo para você configurar, contar para o sistema onde é que aquele processo acontece. Vou mostrar aqui para vocês, ó, custeio, processos, refile, colocar aqui refile manual. Aqui em configurações de produção, ele está informando que esse processo acontece em produção. Então, por isso que quando eu filtrei ali no terminal de produção, só ali os de produção apareceram pra gente todos os refiles, tanto de adesivo quanto de banner e lona. Voltando aqui então em produção, em terminal de produção, eu vou clicar aqui e tentar arrastar. Eu não consigo, por quê? Só quem vai poder iniciar esse processo é quem cuida aqui justamente do nosso gerenciamento da programação. E ele ainda não chegou em nenhuma etapa produtiva, tá? Só mesmo de preparação. Então, vamos dizer que a visita técnica, ela já foi realizada e agora ela vai para a programação. Eu posso, inclusive, pegar aqui direto e passar para arte final ou de impressão, certo? Nenhum dos meus produtos tem arte final, tem impressão aqui.
Se eu deixar aqui em programação, ó, já atualizou aqui o total aqui para programação. Eu posso abrir ele aqui e aqui dentro também eu posso fazer essa troca de etapa do meu job, tá? Clicando aqui, ó, programação, ok? Ele envia para impressão. Se ele tivesse arte final, ele enviaria para arte final, mas aqui ele envia para o próximo processo que eu tenho mapeado para o meu produto. Então, se eu vir agora aqui no meu Jobs, ó, ele está agora aqui em impressão. E no meu terminal de produção, eu já tenho aqui em aguardando, então, as minhas impressões. Então, lá no Jobs, eu já mudei aqui meu trabalho para o meu setor de impressão, mas aí você tem que iniciar esse processo. Nos primeiros passos, você pode controlar toda a sua programação só por essa telinha de Jobs, ok? Sem problema nenhum. Até você pegar ali um pouquinho mais de como é que funciona o sistema e como é que tá, então, a adaptação da sua empresa junto com o Hold. Mas aqui no terminal de produção, você pode ter o controle de processo por processo. Por exemplo, aqui, eu tenho 2 processos de impressão para acontecer. Um deles vai ser no meu adesivo branco impresso e o outro vai ser no meu banner em lona, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar aqui em produzindo. Ele já fica azulzinho para mim. Aqui no meu play eu tenho um Jobs e ele está mostrando, então, ele já está em produção. Eu posso vir aqui também e contar que esse meu processo aqui também de impressão já está acontecendo ali na minha outra máquina, tá? Mas nenhum aqui ainda foi liberado, porque para eu refilar, eu preciso que minha impressão esteja completa. Então, se eu terminar aqui, por acaso, o meu processo de impressão aqui no meu banner em lona, já libera aqui para mim, então, todos os processos que podem acontecer depois que essa impressão ela tá feita. Então, ó, eu posso vir aqui e contar, então, que o meu refile do meu banner em lona já iniciou. Se eu clicar aqui nesse raiozinho, eu tenho aqui um resumo sobre esse processo único, tá? Só o processo de refile manual do meu banner. Aqui, então, eu tenho a descrição que está no meu job. Eu tenho os próximos passos a serem feitos, eu posso tomar uma nota aqui também e outras informações que eu tenho aqui dentro. Mas o legal mesmo é que eu posso chegar aqui e verificar quando que ele foi iniciado e qual é a previsão que eu tenho que dar de entrega desse meu processo, tá? Então, ali eu tenho um tempo para começar e também para finalizar esse meu processo específico. Digamos que aconteceu algum problema, você não encontrou ali com o que refilar ou teve algum atraso em outro produto. Então, o que vai fazer? Você vai pausar esse processo. Quando eu pauso, ele volta aqui para aguardando e ele fica em amarelo, porque ele tá aqui pausado pra gente. Então, quando tiver tudo ok ali para eu voltar, eu posso simplesmente trazer ele de novo aqui para produzindo. Se a gente for aqui em acompanhamento, eu tenho aqui em cima o meu job, eu tenho aqui o meu adesivo branco e eu tenho o meu banner em lona. No meu adesivo em branco, eu tenho 7 etapas e no banner eu tenho 9. E aqui, então, eu já tô com 4 etapas realizadas de 7 e aqui eu tô com 5 de 9. Quais são essas etapas aqui que já estão prontas? A revisão comercial, aprovação financeira, visita técnica e programação. Aqui, então, ó, no banner em lona, a minha impressão também já foi feita, mas o meu adesivo, ele ainda tá no processo de impressão. Eu posso aqui clicar aqui para ter um resumo e até abrir aqui, então, para ver como é que tá ali a previsão desse meu processo. Tenho também aqui outras opções aqui dentro de acompanhamento. Então, processo por processo, eu consigo ter um mapeamento e também uma previsão aqui de onde estão cada processo meu. E essa aqui é uma telinha que teu vendedor também pode olhar quando o cliente dele ligar e tentar entender como é que tá ali a entrega, se vai ter atraso ou não. Ligar assim: oi, Antônio, tudo bem? Como é que tá então nosso produto? Vai estar a tempo? Aí teu vendedor pode chegar e falar assim: olha só, teu banner ele já tá aqui até no processo de refile, já tá finalizando, tá? Teu adesivo já tá imprimindo, mas daqui a pouquinho também já tá entrando no processo de refile. Então, o teu vendedor também tem esse acompanhamento do processo para que ele dê retornos ali realistas para o seu cliente. Aqui do meu gerenciamento e planejamento, eu tenho aqui uma prévia visual dos setores aqui, do meu responsável e também das horas aqui, do tempo, de como é que está acontecendo, então, aqui o meu processo, tá? Se eu colocar o mouse aqui em cima, eu consigo ter um resumo ali do job que está sendo feito, previsto também de tempo e que etapa ele está e qual é o status dele, tá? E também o responsável. Voltando aqui no nosso terminal, digamos aqui que esse refile aqui, ele deu um problema.
Então, ele vem aqui para essa etapa, tá? Para que fique sinalizado ali para o gerente de produção ou mesmo para o operador, para ver ali que aquele processo deu um probleminha e precisa resolver para que seja retomado esse processo. E aí, resolvendo o problema, você volta então ele aqui para a produção. Finalizado, vem aqui então para finalizados, traz o próximo para a produção. E assim você vai fazendo a construção de toda a sua venda. Voltando aqui no nosso terminal, ó, vocês vão visualizar que o mesmo Jobs agora está aparecendo aqui em 2 vezes. Você consegue aqui sinalizar ele pelo número dele, tá? E aqui ele vai te dizer que o banner em lona ele já está até ali em faturamento. Já terminou então ali todo o processo do meu banner em lona, tá? E aqui eu posso vir aqui dizer que está em expedição e fazer todo o caminho por aqui também. Quando eu jogar os dois no faturamento, eles já voltam a se tornar um só job dentro do seu sistema. Aqui em acompanhamento, ó, todas as etapas, então, elas estão cumpridas. Tá aqui em faturamento. E agora a gente pode, então, colocar aqui para entrega. A qualquer momento, em qualquer etapa que estiver o seu trabalho, vocês podem abrir aqui o job. E aqui nesse raiozinho, vocês vão clicar e tem lançar previsto e realizado. E aqui a gente tem item por item. Aqui a gente tem adesivo branco e aqui o banner em lona. Aqui então, de cada item, vocês vão ter qual é a matéria-prima a ser utilizada, qual é o processo que vai utilizar essa matéria-prima, qual é a quantidade que está prevista para ser utilizado, o que já foi utilizado, qual é a central de estoque dessa matéria-prima. Inclusive, vocês podem vir aqui e dizer aqui, corrigir que estava já lá essa lona lá no setor de impressão. E aqui a quantidade que já está prevista para ser utilizado e que você vai dar teu ok para informar para o sistema que essa matéria-prima foi utilizada. Aqui em cima no adesivo, eu até já dei uma previsto antes para vocês verem como é que fica. Olha só, vocês podem inclusive fazer só de uma matéria-prima, tá? Informar ali quando acontecer, para que não ocorra só no final e depois você esqueça. Vamos dizer aqui, por exemplo, na lona, que ela estava prevista aqui para usar 11,66 metros quadrados. Só que aí, na verdade, houve um retrabalho ali numa parte e eu acabei utilizando ali 15 metros, tá? Eu digito aqui, então, qual foi o que foi utilizado e eu dou o meu okzinho aqui. Então, ele já informa para a gente aqui o que estava previsto, o que foi utilizado e aqui continua você podendo informar novas medidas ao longo dessa produção. Não, na verdade eu usei 17. E aqui então, ó, ele vai fazendo a soma do que foi utilizado em caso de retrabalho. E isso é de extrema importância para que você tenha controle de estoque dentro da sua empresa e que você saiba onde é que está indo então na sua matéria-prima, tá? Por que está acabando do estoque, sendo que o que foi mapeado nos orçamentos ainda não era o total do seu estoque, mas tu chegou lá e não tinha mais nada de lona, tá? É por causa disso. Porque na hora que vai lá para a produção, você não tem um mapeamento do que foi previsto e o que foi realmente utilizado dentro do seu orçamento. Então, isso aqui tem que ser feito e tem que ser feito na hora que acontece para que não chegue só lá no final. E aí você fale, ah, não, deu igual do orçamento, tá? E na verdade não foi. Olha só, se fosse aqui desse jeito, ele tem a previsão de 11 metros, mas utilizou 32. Então, isso aqui é um ponto muito importante que deve ser sim mapeado e que o gerente de produção tem que ficar de olho, tá? E também o operador. Aqui nesse raiozinho também, eu posso retroceder a produção. Olha só, se eu clicar aqui, estava aqui em faturamento e ele voltou para revisão comercial. Voltou aqui do zero, então eu retrocedi tudo que eu fiz ali na minha produção, tá? Vou voltar aqui para o meu processo de produção. Aqui, clicando em imprimir, eu tenho pedido e tenho ficha técnica do job. Em pedido, então, a gente pode personalizar o que vai ser impresso. Aqui eu tenho configurações de impressão, mostrar valores, mostrar a opção de pagamento, mostrar endereço do cliente, mostrar o contato do cliente, imprimir aceite no recebido. Ó. Vou colocar aqui todas as opções, tá? Qual é a previsão de entrega? Tá previsto aqui para o dia tal, horário tal. Ah, mas eu quero aqui, falei com o meu cliente, vai ser dia 12, ok. Se tiver aqui alguma anotação, alguma coisa a mais, vocês podem também colocar aqui nessa anotação. Cliente pediu para ser feita
a entrega no dia 12. Dá o ok. E aqui eu vou então imprimir. Aqui na impressão então aparecem todas as informações que a gente pediu ali que aparecessem, tá? E aqui ó, tem a descrição então do nosso adesivo, do nosso banner. Tem a observação que a gente colocou, a data também e também aqui ó, um espaço para o cliente dar o ok dele. Aqui também imprimir, a gente pode vir aqui e imprimir nossa ficha técnica. Aqui na ficha técnica, então, a gente tem todas as informações do job que a gente tem. Tem aqui a fotinha, então, do nosso produto que vai ser trabalhado. E muito importante, vou dar até aqui um zoom, ó. A gente tem aqui, ó, também o previsto, tanto dos processos quanto dos materiais que serão utilizados. Então, você pode também aqui, ó, pedir para o pessoal sempre preencher aqui, dependendo de como você está ali fazendo o controle da sua produção no momento, ok? Aqui, ó, a gente tem um resumo sobre o checklist, ó, das respostas que foram dadas lá, se o produto vai ser embalado, qual o tipo do acabamento, se deseja incluir o banner, qual o tipo de banner. Então, tá todas as informações aqui nessa ficha também. A gente vai colocar aqui em entrega, já foi feito tudo certinho. E a gente pode vir aqui no nosso raiozinho em ações e finalizar o nosso job, tá? Aqui também a gente tem a opção de imprintar tanto o nosso pedido quanto a nossa ficha, que vai aparecer da mesma forma que a gente acabou de visualizar, tá? E aqui, ó, a gente pode tanto finalizar quanto excluir e também exportar os dados. Aqui, quando a gente clicar em finalizar job, aparece essa telinha aqui pra gente de finalização. Escolha como você deseja realizar aqui a baixa de estoque. Então, ele já te bota aqui essa opção para você não esquecer de informar como é que foi feita ali aquela movimentação da matéria-prima. Então, as opções que a gente tem aqui, finalizar com as quantidades de estoques atuais, finalizar com a quantidade de estoque prevista, lançar previsto e realizado e finalizar o job. Aqui em lançar o previsto e realizado é quando você quer que checar item por item, tá? Quer vir aqui um a um. Ó, esses aqui estão em branco porque a gente já fez. Se você quer revisar um a um ou sabe que tem aqui que falar que o bastão você teve que usar um pouco a mais, então você vem aqui manualmente e muda e dá o ok. Se eu clicar aqui em finalizar com quantidade de estoques atuais, ele vai dar a baixa de estoque apenas no que eu lancei o previsto realizado manualmente ali anteriormente durante os processos, tá? Que foi ali o vinil e o banner. Mas se eu clicar aqui em finalizar com quantidade de estoque prevista, aí ele vai finalizar só com o que estava previsto lá dentro do orçamento. Vou colocar aqui no de estoque previsto e aqui já não aparece mais, então, o nosso job, né? Se eu quiser verificar aqui ele novamente, eu posso vir aqui em finalizados e ele já tá aqui pra gente, tá? Eu posso, inclusive, aqui em ações, reabrir esse job, ó. Se eu clicar aqui, ele vai me informar aqui a baixa de estoques geradas com esse job, né? Quando eu finalizei, eu dei baixa de estoque. Deseja estorná-los? Aí, se eu vou reabrir, né? Eu vou ter que refazer. Aí, eu posso estornar, caso eu ainda não tenha realmente feito ali aquela baixa. Se eu vá ali alterar alguma informação que não tenha mais uso de matéria-prima, né? Eu posso e também estornar, caso eu vou dar baixa de novo, tá? Eu vou aqui estornar ela e ele também informa o seguinte: com a conta a receber ou paga gerada com esse job. Você tem que ir lá no contas a receber ou a pagar e ali modificar caso você tenha alguma alteração, ou excluir ela ou estornar, tá bom? Como eu reabri, ele vem aqui, então tá no filtro de aberto, aqui na nossa revisão comercial, tá? Vou finalizar ele aqui de novo, tá? Mostrei ali como reabrir só para vocês terem a opção. Finalizado aqui. Vou finalizar com a quantidade de estoque prevista. Aqui, então, em estoque, movimentações de estoque, todas as saídas que eu tenho, todas as saídas que foram feitas, eles vão aparecer aqui em saída de estoque. E aqui na movimentação, eu consigo saber qual foi a ordem de serviço, qual foi o job que fez essa movimentação no meu estoque, tá? Que fez essa saída no meu estoque. Então, aqui eu tenho a data, matéria-prima, qual foi então o nosso job, a quantidade que saiu
e qual foi o usuário do Holdprint, né? O funcionário que deu essa baixa. Lembrando também que o teu usuário, a visualização do sistema dele vai depender ali se ele é um administrativo, se ele é da produção, se ele é o gerente de produção, tá? E todos esses ajustes e visualizações, vocês podem fazer aqui em ajustes, usuários e permissões, e aqui em perfil de usuário, a gente tem aqui produção, gerente de produção. Você pode inclusive criar novos tipos e também ali personalizar o que já tem, tá? E verificar o que cada perfil tem acesso dentro do sistema. Aqui então, ó, vocês podem ver, esse aqui é o gerente de produção. Se você vir aqui em cadastros, olha, ele não pode cadastrar nenhum fornecedor, nenhum cliente, mas o de produção, ele tem tudo selecionado. Esse aqui, por exemplo, é o overview, ó, a gente está aqui na telinha de overview de quem tem um usuário da produção. Por quê? Lá no overview administrativo, que é onde a gente está acostumado a visualizar, tem informações financeiras, contas bancárias, informações sobre vendas, e não são as informações que teu funcionário da produção tem que visualizar. O que ele tem que saber? Ele tem que saber aqui justamente como é que está o resumo da produção. Então, tem aqui o que está a planejar, o que está aguardando o comercial enviar ali para a produção, o que está aguardando o financeiro. A gente tem aqui também os jobs que tem para entregar, os que estão atrasados e também os que estão finalizados. Se ele entrar aqui, por exemplo, aqui no CRM, painel de negociação, o acesso está negado. Ele tem que ter acesso aqui ao que ele vai fazer, que é a produção. Esse usuário, como ele é da produção, se ele vier aqui em terminal de produção, ele consegue mudar as etapas quando chegarem aqui. Mas, como aqui ele não tem autorização para fazer o gerenciamento aqui dessa tela, olha o que vai acontecer. Se eu tentar mudar aqui, aparece usuário sem permissão na etapa revisão comercial, porque aqui quem tem que fazer ali é o gerente de produção ou o pessoal do teu financeiro, quem você autorizar para mexer aqui nessa etapa de revisão comercial e aprovação financeira. Então esse foi nosso treinamento sobre produção. Já comecem a controlar então a sua produção, o que vai gerar ali o controle de estoque para você também, ok? E já deem acesso também aos teus operadores da produção e assim como as permissões corretas para cada cargo, ok? Qualquer dúvida sobre o treinamento, vocês podem deixar nos comentários e também acionar a nossa equipe de suporte para que eles te ajudem ali na configuração do seu sistema. Até o próximo treinamento!